Começando. Então, boa noite, pessoal. Começamos mais um novo encontro. Nosso encontro semanal de estudo da Halakha, né? E Ashkafat judaica, judaísmo. Hoje a gente vai falar sobre Kiddush, né? A gente viu anteriormente que a gente recebe o Shabat ele tem seu tempo próprio, certo? E a gente recebe o Shabat tanto com palavras como com ações, né? A gente viu que as mulheres têm o costume de receber o Shabat com palavras e elas recebem, elas recebem o Shabat com ação, e a ação de receber o Shabat seria com Adlakat Nerot, certo? E os homens, por sua vez, recebem o Shabat com palavras. E quando recebemos o Shabat, na Tefilá. Quando começa a Tefilá, aí a gente recebe Shabat. Quando a gente diz Boi Kalá, Shabat Marketá, né? Ou quando se diz Rodo, ou quando se faz a Tefilá de Shabat, já tem vários momentos que a pessoa pode colocar a Kavaná e receber Shabat. Mas, de fato, Shabat ele começa antes, né? Só que há uma diferença entre receber Shabat e santificar o Shabat. São duas mitzvot completamente distintas. Ok? Uma mitzvah da Torá é receber o Shabat, outra mitzvah é santificá-lo, né? Isso é que a gente vai ver hoje, a santificação do Shabat e como é que ela se dá. Ok? A mitzvah de santificar Shabat. Está escrito na Torá, Zachor et Yom HaShabbat lekadsho. Né? Recordarás o dia de Shabat para santificá-lo. Essa é a mitzvah. Assim entra a mitzvah na Torá, em Sefer Shemot. Então, devemos recordar Shabat, esse dia de Shabat, e santificá-lo. Né? A pergunta é, como é que se dá essa Kedushá? Como se santifica o Shabat? Porque recordar, ok, é algo mais claro. Podemos recordar de várias formas. Pensando somente, já estamos recordando. Se a gente faz uma mesa especial para o Shabat, também estamos recordando o Shabat. Né? Se a gente bota uma melhor roupa, estamos recordando o Shabat. Se a gente limpa a casa, arruma a casa para receber Shabat, também estamos recordando o Shabat. A pergunta é, como é que a gente usa do recordo, da recordação de Shabat para santificar o dia de Shabat? Okay? A Kedushá, santidade, o que significa? Significa santidade, separar das demais coisas, diferenciar dos demais e enaltecer. Esse é o sentido assim, de santidade. Né? Santo não é aquele que imaculado. Uma coisa é ser imaculado, outra coisa é ser santo. Né? Agora, claro que há uma certa como que se diz? Uma similitude, ou seja, dá uma certa semelhança entre eles, ou seja, compartilham de alguns fatores comuns, mas, porém, santidade não quer dizer que o objeto santo seja imaculado, né? Porque sabemos que é um Israel santo, né? Kadosh, assim está escrito. E se é um povo santo, porque teriam pecados, né? Então, quer dizer que o fato de ser santo e imaculado são coisas completamente distintas, embora compartilhem de sentidos comuns. Ok? E como é que a gente faz essa santidade? Como a gente santifica o Shabat? Como a gente separa o Shabat dos demais e diferencia dos demais? A gente pode fazer com pensamentos ou com ações. A pergunta é, como vão evidenciar isso? Claro que a possibilidade existe dos dois modos, pensamentos e ações. A pergunta é se na Halakha a gente vai fazer a santidade somente com pensamento ou também com ações ou os dois juntos. Né? A verdade, a gente vai entender que o Shabat a gente santifica com pensamento. A gente vai mudar para a palavra intenção, e ação a gente vai mudar para a palavra palavras. Ou seja,
que pensamento e ações podemos entender como intenções e palavras. Temos que ter a intenção de santificar o Shabat e expressar isso. Ok? Quando se santifica o Shabat? Né? A gente sabe que tem um momento do recebimento do Shabat, que aí a pessoa já recebe o Shabat e já diferencia esse dia dos demais, né? E com o recebimento, sim, existe uma certa santificação do Shabat, certo? Também se santifica o Shabat na Tefilá, como também se santifica o Shabat na Seudá, ok? Contudo, a determinação da santificação do Shabat não foi dada no recebimento, né? Embora que também se possa santificar o Shabat no recebimento dele. Agora, o que acontece é que nós recebemos Shabat quando ainda não é Shabat, né? Que tem a mitzvah, que a gente viu já há 2 semanas, que é a mitzvah de Tosefet Shabat. Na mitzvah de Tosefet Shabat, adicionamos ao dia comum, tanto o anterior, que é a sexta-feira, como o posterior, né? Que é o já Motzei Shabat, adicionamos, ou seja, estendemos a santidade de Shabat para esses dias. Contudo, como o momento não é ainda Shabat, não fazemos a santificação dele. Certo? Então, embora que ainda assim é permitido para aqueles que recebem Shabat em Plaga Mincha, que é 1h30 antes da Shkia, né? Sabemos que há 3 momentos de Mincha: Mincha Gdolá, Mincha Ktana e Plaga Mincha. Mincha Gdolá se faz às 6h30 do dia, que são 6h30 do dia, estamos falando de 6h30 halachicas. Digamos que o dia começa às 6h da manhã, né? Assim começou a nascer do sol às 6h da manhã, e se pôs também às 6h da noite, da tarde, se pôs o sol. Então a gente tem aí como 12 horas, a gente divide essas horas em 12, temos 1 hora para cada um, né? E esse seria, eu peço que Dona Carla desliga o microfone, por favor. Então tem alguém mais com o microfone aberto, eu acho. Ok. Pode ser. Tem o André que está com o telefone aberto. Não, tá todo mundo fechado aqui. Bom, não, tá bem. Pode ser o ventilador que bate aqui no computador e está fazendo erro. Bom, então a gente sabe que Mincha existe em 3 momentos de Mincha. Mincha que está na Gdolá, que se a gente tomar o dia e divide em 6 partes do dia, que é assim que se calcula as horas halachicas por partes e não por horas de 24 horas de rotação terrestre, como se faz nos relógios comuns, no calendário comum. Mas dividimos o dia de luz, que são 12 horas, dividindo em 12 partes, e cada parte vai se contar como 1 hora halárquica. Essa parte pode conter 1 hora de 60 minutos, como pode ter 1 hora de 80 minutos. Né? Isso vai depender do momento do nascer do sol e do pôr do sol. Então, digamos que o sol nasce às 6h da manhã e se põe às 6h da tarde, então cada hora halárquica seria de 1 hora. Então, 6h30 para começar Mincha Gdolá seria o 12h30. Ok? E a partir daí você pode rezar Mincha. Mincha Ktana, ela já começa às 9 horas do dia. Né? Então já seria às 3h da tarde. Né? E Plaga Mincha, 1h30 antes da Shkia. Então seria mais ou menos às 4h30 começaria Plaga Mincha. E com Plaga Mincha, a gente sabe que na opinião de Rabi Yoshua se pode já rezar Arvit. Ainda que o sol ainda está no céu aí brilhando e aquecendo o nosso dia. Mas segundo a opinião de Rabi Yoshua, se pode rezar Arvit, né? Embora que Shema Israel vai ter que recitar outra vez com a saída das estrelas para poder cumprir a mitzvah de Shema Israel. Mas já se pode rezar Mincha. Uma vez se podendo rezar Mincha, também se pode fazer Kiddush.
que é a Mincha, ou Mincha não, desculpa, você pode rezar a Arvit, uma vez que se possa rezar a Arvit, se pode recitar o Kiddush, porque o Kiddush, ele vem para santificar o dia. E se a pessoa já recebeu completamente esse dia, então já é possível de santificá-lo. Então, há sim a possibilidade de receber, de santificar Shabbat no seu recebimento, nessa condição. Porém, como é uma situação muito delicada, não digo delicada, mas é muito singular que alguém venha receber Shabbat com plaga Mincha. Isso geralmente acontece com famílias com muitas crianças e crianças pequenas, e tem que botar as crianças para dormir, né? E Shabbat começa à tarde, né? Shabbat que está nas zonas tropicais, né? Nas zonas temperadas, perdão, e que o sol vai se pôr no verão, vai se pôr às 8 horas da noite, ou 9, 10, inclusive. Então aí se adianta também um pouco do Shabbat para poder colocar as crianças para dormir. Que as crianças participem do Seder, da Seudá, e que se possam dormir. Mas a santificação do Shabbat fazemos em 2 momentos, de forma comum e corriqueira, que é na Tefilá e na Seudá, né, na refeição. Então, na Tefilá a gente recorda Shabbat e o santifica, né, que é na Amidá, e também na refeição, que é quando, antes de fazer a refeição, a gente faz o Kiddush. Ok? Kiddush de Shabbat na Tefilá e na Seudá. Na Tefilá, aqui está o texto da Tefilá, né? Na Tefilá de Amidá de Shabbat, ela é diferente das demais Amidot que existem durante o dia, durante todo o ano. Em Shabbat, nós temos 3 brachot iniciais, que são as brachot de elevação de Hashem e exaltação, né? Que é a Birkat Avot, Birkat Tichat Metim e a Brachá de Kedushá. Né? Depois a gente tem a Brachá de Shabbat, que é a 4ª Brachá. Né? E depois nós temos outras 3 Brachot finais. Né? Então temos aí 7 Brachot em Shabbat, diferente dos demais dias. Então a Amidah de Shabbat, diferente das 19 bênçãos que a gente faz durante a semana, ela só consta apenas de 7 bênçãos. Na 4ª, que é a de santidade do Shabbat, santificação do Shabbat, a gente diz o seguinte texto: Atakidashta et yom hashvi'i lishmecha, que tu santificaste o 7º dia para o seu nome, para si mesmo. Tachlit ma'aseh shamai ba'aretz, como o objetivo e a função da criação do mundo, né, da criação dos céus e da terra. Uvrachto mikol hayamim, o Berachto santificou dentre todos os demais dias. E o santificou de todos os tempos. E assim está escrito na sua Torá. Aí traz o texto de Bereshit. Vai Kulu Hashamayim Haaretz Vechol Tzevaam, e terminou os céus e a terra e todo o seu exército. Vai Chal Elohim et Yom HaShevi'i melachto asher asa, e completou Elohim com o 7º dia toda a obra que fez. Vai Shivot, vai Yom HaShevi'i mikol melachto asher asa, e descansou Hashem no 7º dia de todo o trabalho que fez. Vai Varech Elohim et Yom HaShevi'i vai Kadeshoto, e abençoou Hashem o 7º dia e o santificou, que nele Shabbat mikol melachto, que nele ele descansou ou interrompeu de todos os seus trabalhos, fez interrupção de todos os seus trabalhos, Hashem bara Elohim na'asot, do qual criou Hashem por fazer. Então, nessa primeira parte, está aqui marcado de uma cor diferente, aqui um amarelo rocha, como é que se diz, bronze. Essa parte aqui se chama Edut, testemunho, ok? Esse é o testemunho da criação. Quando a gente faz a Amidah,
e também depois de Amidá também se trata disso, também se repete esse texto, a gente está fazendo um testemunho de que Hashem criou o mundo e que essa criação do mundo foi em prol de Shabat. Como está escrito no próprio texto. Ou seja, o Shabat ele é parte da criação, ele é o objetivo da criação. É um dos objetivos da criação. Okay? Então, primeiro a gente dá esse testemunho. Depois de dar esse testemunho, aí a gente vai agora santificar o Shabat. Smechu b'malchutach shomrei Shabat vekorei oneg. Que se alegrem, né, em seu trabalho, né, os guardiões de Shabat e aqueles que o chamam de prazer, de prazeroso. Am Kodshei Shevei, o povo que santifica o sétimo dia, o sétimo. Kulan isbe'u ve'itangub betuvach. Todos vão se satisfazer, ou seja, está cheio, vão comer e vai estar saciado, e regozijarão nele, né, de sua bondade. Ve'ashivein latzabo ve'kidashto. E no sétimo dia vão desejá-lo, vão querê-lo para santificá-lo. Hemdat yamim otokarata, ou seja, como um dia de prazer e de felicidade, é diferenciado dos demais dias, assim o chamou. Zecher lemase bereshit, um recordo, uma recordação, né, da criação, né, de Maaseh Bereshit, da obra da criação. Depois vem o texto de, propriamente dita, a santificação de Shabbat, Elohim ve'Elohim Avotenu, Ratzana bemenuchatenu, Deus e Deus de nossos pais, que quis, né, que ele tem prazer e tem vontade no nosso, na nossa menuchá, no nosso descanso, no nosso alívio, Kadeshenu b'mitzvotecha, que nos santifica em seus mandamentos, Simchalkenu betoratach, que nos dá parte de sua Torá, Save'enu mituvar, que nos sacia de suas bondades, de sua bondade, Sameach nafshenu beshuatach, que alegra nossas almas em sua salvação, Vetahel libena leovdecha be'emet, que purifica nosso coração para servir a ele em verdade. Olha que o texto é bonito, é um texto forte. Vanhilenu Hashem Elokeinu be'ahava u'ratzon Shabbat Kodshecha, né? E que nos deu, que nos proporcionou a Hashem Elokeinu com amor e com vontade o Shabbat de sua santidade. Então, que a santidade do Shabbat não vem da gente, senão que vem de Hashem. Vai no Hubo, Kol Israel Mekadshei Shemecha, e que descansa nele todo Israel, aquele que santifica o seu nome. Ou seja, quando nós descansamos em Shabbat, quando nós guardamos Shabbat, o que estamos fazendo em essência? Santificando o nome de Hashem. Ok? E vem Abraham, Baruch atah Hashem, bendito seja tu, Hashem, Mekadesh Shabbat, que santifica o Shabbat. Ok? Então, esse é o texto que a gente diz na Tefilá. Né? Então, nesse momento da Tefilá, a gente está santificando o Shabbat. E quando rezamos isso, a gente tem que ter em mente que estamos não somente fazendo a reza de Shabbat, não é somente fazer a Tefilá e que hoje é Shabbat. Não, hoje a Tefilá é Shabbat, eu estou repetindo o texto que está aqui. Estou lendo o texto. Não, tem que colocar no coração realmente a kavaná, a intenção de agora santificar o Shabbat. Eu agora diferencio o Shabbat de todos os demais dias. Eu agora dou ao Shabbat a elevação e o valor que ele tem em si. Ok? Então, esse é o sentimento que tem que existir no momento da Tefilá. Não que a pessoa simplesmente está rezando e já cumpriu sua obrigação da reza de Shabbat. Ok? Agora a gente vai entrar numa questão dos sábios sobre como se dá essa Kiddushá entre a Tefilá e a Seudá, qual que realmente representa a Kiddushá em si, e como é que a gente trabalha isso. Traz uma Masechet Pesachim,
e daí se aprende a mitzvah, recordarás o dia de Shabat para santificá-lo, dizem os sábios, ou recordarás sobre o vinho no seu início. Os Hachamim determinaram que como se recorda Shabat? Ou seja, como é que eu posso recordar Shabat para santificá-lo? Porque recordar Shabat na roupa, recordar Shabat na comida, isso tem tudo muito mais a ver com Oneg Shabat, com a satisfação do Shabat, do que da santificação propriamente dita. Ou seja, sábios entenderam que deveria ser feita alguma coisa diferente, alguma coisa devia ser mudada nos nossos hábitos para trazer Shabat a um nível acima dos demais dias. Não que ele precisasse estar acima dos demais dias, senão que nós deveríamos manifestar essa importância do Shabat, esse nível mais elevado do Shabat de alguma forma. Então, disseram os sábios que Shabat se recorda, né, com vinho. Assim traz uma certa psachim. Vem Tosfot, ainda mesmo Masechet, e discutem sobre qual seria a obrigação desse Kiddush. Porque no que está escrito na expressão dos sábios, não deixa claro se essa obrigação de recordar sobre o vinho seria um mandamento da Torá ou um mandamento dos sábios. E aqui começa uma discussão. E já desde os Gionim, os Rishonim começam aqui, né, principalmente os Rishonim começam a discutir qual seria realmente a mitzvah da Torá. Se o Kiddush na Tefilá... Ele ficou. Voltou. Voltou agora, Caleb. Desculpa, onde faltou? Onde eu estava? Há uns 30 segundos atrás. Ok. A discussão dos sábios aqui é se essa expressão, a discussão dos Rishonim e Acharonim, é se essa expressão dos sábios, em Masechet Pesachim, que se recorda o Shabat, que o santifica no vinho, é um mandamento da Torá ou é um mandamento dos sábios? Então, vem o Mishneh Torah, vem Rambam, Maimônides diz o seguinte: é mandamento dos sábios santificar sobre o vinho e diferenciar, fazer Avdalá sobre o vinho. Então, para Rambam, como recebe-se Shabat, ele traz na Kidushat Shabbat, na primeira mitzvah, ele diz que se recebe Shabat com pensamento, com palavras. Para Rambam, a santificação do Shabat se dá com palavras. Então, se dá quando? Ou pode se dar na Tefilá, ou pode se dar em qualquer momento que a pessoa diga: agora é Shabbat Kodesh, Shabbat Mekudash, digamos assim. Se a pessoa diz que Shabbat Mekudash, Shabbat está santificado. Não é? Esse é o pensamento de Rambam. A halakha de Rambam. Shulchan Aruch, não Shulchan Aruch, Beit Yosef, né? Rabbi Yosef Karo, ele diz diferente, ele vai contra a Rambam. Olha a opinião diferente, que ele diz que inclusive que a santidade do dia, ou seja, quando ele diz santidade do dia, estamos nos referindo a Shabat. É Mideoraita, ou seja, ele atesta que a santificação do Shabat é Mideoraita, e a vera de Hanukkah, Miderabanan, que as luzes de Hanukkah, elas são um mandamento dos sábios e não da Torá. Já vista que é possível santificar o Shabat sobre o pão, é adequado dar preferência ao óleo das velas de Hanukkah. Ou seja, o que o Beit Yosef está explicando aqui? Se a pessoa não tem dinheiro para comprar o pão, e ela tem dinheiro, ela tem que escolher. Ou compra o pão, ou compra o vinho, ou compra as velas de Hanukkah. Então, a pessoa deve dar preferência às velas de Hanukkah em detrimento do vinho. Por quê?
Porque, embora, na opinião de Rabi Yosef Karo, na opinião de Beit Yosef, embora que Shabbat, a sua santificação, seja mideoraita, se pode santificar no pão, não necessariamente no vinho. Então, o que ele está dizendo aí? Que é mideoraita a santificação do Kiddush. Então, se uma vez para Rambam santificamos na Tefilá, mideoraita, para Beit Yosef santificamos no Kiddush, mideoraita. Nessa ideia, eu já ouvi falar que no Kiddush pode faltar o vinho, mas não pode faltar ralá. Isso é verdade? Justamente. Porque ralá é mitzvah. Mitzvah seudá se faz com pão. Toda comida, toda refeição que seja mitzvah, seja a refeição de um Brit Milá, seja a refeição de um Siyum Masechet, seja a refeição de uma seudá rodaiá, que faz uma pessoa que, por exemplo, se converteu, ela tem a obrigação de fazer uma seudá. Seja a seudá de um casamento, né, a refeição de um casamento, ou de Shabat e das festas, obrigação de ter pão. Aí se discute. É obrigação ter pão em todas as seudot? Só na primeira e segunda, primeira, segunda e terceira? Aí a discussão. Primeira e segunda é obrigatório. A terceira seudá de Shabat, aí já é uma discussão. Há quem diga que se pode ser liberado com pão, ou com mesonoto, seja um pastel, um bolo, né? Por quê? Porque na brachá haroná de men shalosh, que é a brachá que se faz depois que se come um kezait de qualquer massa de forno, feita ao forno, que não seja pão. Então, para ela se faz a brachá de Mem Shalosh, e na brachá de Mem Shalosh a gente recorda Shabbat. Entendeu? A gente diz, Ratzah v'haletzenu. Recordamos Shabbat aí na brachá. Então, segundo essa opinião, também se pode cumprir a mitzvah de Seudah Shlishit com um pastel ou um bolo, por exemplo. Né? Mas a gente vai ver mais na frente quando começar a tratar das refeições. Segue a discussão, né? A gente viu que tem duas opiniões aqui. Claro que eu não trouxe todas as opiniões que a gente pode trazer aqui, Tosafot, pode trazer Rashi, né? Rashi diz que é mitzvah grama, mitzvah mitzvah tase, שהזמן grama ba, e nesse caso o tempo determina a mitzvah. Então já entramos em uma outra discussão, que vai conversar mais na frente, as mulheres estariam obrigadas a fazer kiddush ou não. Então, de todas essas discussões, se é mideoraita ou miderabanan, o kiddush, eu trouxe aqui duas opiniões, certo? Que estão de acordo, estão juntas, que vão segundo a opinião, que Rav Ovadia toma essa opinião aí, ok? É o seguinte, traz Kaf HaChaim e diz assim, as mitzvot necessitam de intenção, né? Vou ler aqui o texto como ele diz, que aqui eu deixei o texto meio diminuído, diz assim, וזה שכתבנו, é assim como escrevimos, מן התורה יוצא ידי חובה קידוש במה שהזכיר שבת בתוך התפילה. Ou seja, ele diz que, assim como já foi escrito antes, que segundo a Torá, ou seja, é um mandamento da Torá, e se cumpre essa obrigação quando se faz o Kiddush, recordando Shabbat dentro da Tefilá. Ou seja, para Kaf HaChaim, o Kiddush se faz com palavras e não com ações. Ou seja, a ação da mitzvah
ela é a tefilá. Não a ação física, senão a ação de palavras. Né? E segue, diz o seguinte, Agam de Kaimalana mitzvot tzarechot kvaná, que é entendido, a gente sabe que para cumprir uma mitzvah necessita kavaná. Ou seja, é obrigatório ter intenção para se cumprir uma mitzvah. Toda mitzvah que a gente realiza e não há sobre ela a intenção, segundo o Shulchan Aruch, segundo o Rambam e segundo muitos dos poskim, não se cumpre a mitzvah. Exemplo, né? Vamos tomar um exemplo, seria alguém que vai fazer uma novela, né? Assume um papel de judeu e vai colocar tefilim na novela. Né? Essa pessoa vai e coloca o tefilim. Ela não tem a intenção de cumprir a mitzvah. Ela está colocando o tefilim para cumprir com o seu papel artístico. Certo? Então, não cumpre a mitzvah. Né? Já uma pessoa que vai rezar, ainda que ela coloque o tefilim, diga brachá, e não tenha colocado na mente, porque agora eu vou cumprir a mitzvah de tefilim, esse é o ideal, a pessoa deve pensar assim, mas digamos que ela não tenha pensado nisso, o fato dela recitar a brachá, né, e estar fazendo isso naquele momento, porque é o momento da mitzvah em si, então ela cumpre a mitzvah. Já se considera intenção, já se considera a sua ação intencional. Porque ninguém vai à sinagoga rezar se não for com a intenção de rezar. Né? A menos que alguém quer fazer da sinagoga clube. Mas a pessoa que vai rezar, só que abre um sidur para rezar, ela está com a intenção de rezar. Ou deve estar com a intenção de rezar. Né? Se ela não tem essa intenção, então é muito raro. O que ela está fazendo aí? Ela está perdendo seu tempo. Ok? Então, para cá, Chaim, ele recorda que todas as mitzvot necessitam intenção. Certo? Uma vez que a intenção está na reza de Shabbat, né? Ou seja, uma vez que você, ao rezar, você deve colocar aí a intenção, porque aí está o Kiddush, e na reza de Shabbat tem que reconhecer nela o Shabbat. Ou seja, somente quando a pessoa reconhece o Shabbat nessa reza, que a gente recitou, que a gente nós mencionamos agora há pouco, é que a pessoa cumpre a mitzvah midoraita. Mas se a pessoa reza a tefilá de Shabbat somente como que a pessoa cumpriu sua parte, sua obrigação de rezar Shabbat, mas não colocou na mente que nesse momento a pessoa está fazendo Kiddush, então nesse momento a pessoa não cumpriu com a mitzvah midoraita de Kiddush. Ok? Aí vem Beit Yosef e diz, não se preocupe, você tem ainda a oportunidade de fazê-lo no Kiddush. Né? E no Kiddush, quando a pessoa levanta a taça e faz a brachá sobre o vinho, nesse momento, sim, as pessoas têm a intenção de guardar Shabbat, ou seja, perdão, não de guardar, mas de santificar Shabbat. A intenção real aí é santificar. E está bem, cumpriu a mitzvah aí, midoraita, segundo o Shulchan Aruch, segundo o Beit Yosef, certo? Mas a gente tem que ter em mente que o ideal é que isso se faça na tefilá. Vem a Kut Yosef, né, de Rabi Arishon LeZion, Rabi Yitzhak Yosef, filho de Rabi Ovadia. Ele diz o seguinte: mandamento positivo da Torá, santificar o dia de Shabat em seu início, com palavras, como está escrito. O seu início não quer dizer no começo lá em Kabbalat Shabbat, senão na tefilá. Recordarás o dia de Shabat para santificá-lo. Significa recordar com lembrança plena e santificação. O mandamento dos sábios, há que recordar isto sobre a taça de vinho. Então, o que a gente faz
sobre o vinho, para a grande parte das opiniões, é miderabanan. Não é o kiddush em essência. E certamente muita gente pensa o contrário. Tem gente que pensa que realmente no momento desse kiddush, no momento que se levanta a taça de vinho, agora eu estou fazendo a mitzvah mideoraita de santidade do Shabbat, de santificar o Shabbat. Mas na verdade não. Esse momento, claro que a pessoa também pode cumprir aí a mitzvah mideoraita, que a mitzvah mideoraita em essência é que a pessoa lembre, né, e guarde. Né? E ela lembrando aí, está cumprida a mitzvah. Mas o momento específico é na tefilá. Isso é a mesma coisa passa com Shema Israel. Se lembra que no começo a gente falou que Shema Israel, a pessoa pode recitá-lo em Plaga Minchá, juntamente com a tefilá de Arvit, que se pode fazer imediatamente depois de Plaga Minchá, né? Segundo a opinião de Rabi Yoshua. Porém, Shema Israel temos a mitzvah de recitá-lo 2 vezes por dia. Quando te acostarás, quando te acordes, quando te levantes, quando te deites e quando te levantes. Quando é quando te deites? Quando você está com Chavim. Quando é quando te levantes, né? Com a Muda Shacha. Então, há 2 momentos específicos para cumprir Mideoraita Shema Israel. Com a saída das estrelas e com a saída do sol. Com a aurora. Antes que o sol saia. Ok? Claro que se a pessoa faz isso depois, se ela perde o horário e faz, cumpre a mitzvah. Há quem diga que não cumpre Mideoraita. Ok? Então, tem que ter atenção. Da pessoa, nos horários das rezas da sinagoga, tem que ter atenção para que Shema Israel seja feito com a Shkia, em Arvit, Shkia não, com Tzeta Kochavim, em Arvit, né? E que em Shacharit seja feito antes de Amud HaShachar, ou antes de Netzach Hamah, né? Regressem aí 2 semanas de aula, 2 vídeos atrás, a gente falou sobre os tempos do dia, e entre eles está Netzach Hamah, que é quando o sol dá o seu primeiro raio direto do sol à terra, né? Ou melhor, ao lugar onde a gente está. Tendo dito isso, Não me engano, eu já vi isso no Shulchan Aruch, aonde se fala que é justamente isso. O galo cantando, sol se possível, quando o sol realmente tiver só nos seus primeiros raios,